Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou estar aqui para falar sobre mediunidade, os tipos de médiums, tá? Bom, tenho minha cola aqui também porque é muita coisa para falar, tá? E vamos lá, antes de qualquer coisa, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Assiste as propagandas porque isso é extremamente importante para apoiar o canal, para mostrar para o YouTube que o canal é relevante, para eu continuar vindo aqui trazer conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? E também é importante lembrar que o nosso curso de magia ainda está rolando, vê aí nos comentários, na descrição do vídeo, deve estar em algum lugar, com certeza. Então, se você quiser fazer parte, né, ser meu aluno, se inscreve aí. E é isso, pessoal. Vamos lá. Tipos de mediunidade. Ah, mas esse é um canal de bruxaria, por que você não está passando tutorial de feitiço e coisas do tipo? Gente, vamos lá. Eu acho que magia não é só a gente copiar coisa de livro, né? Replicar feitiço. Eu acho que magia é autoconhecimento, magia é você conseguir alterar a sua realidade independente das suas ferramentas, independente do feitiço que você tiver em mãos. É você conseguir fazer, tá? E, apesar desse termo médium ser extremamente espírita, né? Eu acredito que o espiritismo traz muitas coisas importantes pra gente na bruxaria. Inclusive todas essas questões de mediunidade, de você treinar sua mediunidade e tudo mais. Eu acho que a mediunidade está extremamente ligada à bruxaria, porque bruxaria é algo em parte é algo intuitivo. Ah, tem muito estudo, tem muita técnica, tem muita coisa que você tem que aprender? Tem, mas também é muito intuitivo, é espiritual, é uma coisa que parte do seu interior. Então é extremamente importante que você se conheça, tá? Então eu vou listar aqui os tipos de médiums, né, que são basicamente os tipos de dons mediúnicos, né, habilidades que você pode ter e que podem ser usadas na bruxaria. Uma coisa que eu vou dizer para você é que se você não tem nenhum dom mediúnico, não se preocupe. Conforme você for praticando a magia em si, né, fazendo seus feitiços e tudo mais, você provavelmente vai desenvolver algum dom mediúnico cedo ou tarde. Isso é fato, tá? Agora, se você já tem algum dom mediúnico, levanta sua mão para o céu, querido. Por quê? Porque você já vai ter facilidade para poder lidar com algumas coisas na magia. Você vai poder usar isso ao seu favor, tá? Eu sei que alguns dons mediúnicos não são fáceis. Tem gente que vê muita coisa esquisita, tem gente que sente muita coisa esquisita. A maior parte da síndrome do pânico, né? Várias síndromes, por exemplo, síndrome do pânico, ansiedade, várias outras coisas são causadas por dons mediúnicos, geralmente, tá? Quando a pessoa não sabe desenvolver, não sabe lidar com esse dom, a pessoa acaba desenvolvendo, né, algumas síndromes, né? É fato, gente. Se você estudar chakra, se você estudar o corpo energético, você vai entender que quando você não trata um problema energético, ele vira um grande problema físico e pode acabar virando essas doenças aí que tem que ser tratadas de forma física e espiritual em conjunto. Não dispense o médico em hipótese alguma, ok? Então vamos lá, pessoal. Quais são os tipos de médiums? Depois de toda essa aula, vamos falar do assunto do vídeo. Quais são os tipos de médiums que existem? O primeiro que eu anotei aqui foi o médium intuitivo, tá? Eu vou falar por alto de cada tipo. Esses tipos que eu vou falar aqui são os principais, mas existem vários outros. Inclusive, se você conhecer algum outro, deixa aí nos comentários. Mas esses aqui são os principais, tá? O primeiro tipo de médium que eu anotei aqui é o médium intuitivo. O que é o médium intuitivo? É basicamente um médium que age por intuição. Ele sente que ele deve fazer aquilo, ou ele sente alguma coisa e ele faz. Ele segue o instinto dele, esse instinto espiritual dentro dele. Sabe quando você tá andando num caminho escuro e você pensa, melhor não passar por ali. E aí você não passa e depois você descobre que, sei lá, alguém foi assaltado naquela rua ali no mesmo horário que você estava passando. Cara, isso é a sua intuição. Isso é você conseguindo ouvir o plano espiritual, mas não com os seus ouvidos. Você está ouvindo com a sua mente, com o seu corpo energético, tá? Isso é um médium intuitivo, tá bom? É aquele que age com a intuição, aquele que tem o dom da intuição. Bom, o segundo tipo de médium que eu anotei aqui, e uma coisa a dizer, os médios intuitivos são, assim, eu acho que
A grande maioria do planeta, né? Todo mundo tem um pouquinho de intuição, nem que seja um mínimo. E bom, e o segundo tipo de médium é o médio audiente. O que é o médio audiente? É um médio auditivo, é um médio que tem que consegue escutar o plano espiritual, tá? Existem dois tipos de médium audiente, né? É o médium que consegue escutar como se fosse real, tipo, como se fosse eu aqui falando com você, e tem o médium que escuta como se fosse um próprio pensamento dele, tá? E aí, com o tempo, ele vai aprendendo que aquele pensamento ali não é dele, aquele pensamento ali é de um ser que está ali perto dele, passando a ideia ali para ele. Com o tempo, treinando, esse pensamento acaba criando uma voz específica, um timbre específico, né? Fala de um jeito específico. E é o que é uma das minhas mediunidades. Além de eu ser uma médium intuitiva, eu sou uma médium também audiente, né, pessoal? E é assim que eu escuto os seres. Eu não escuto com o meu ouvido físico, eu escuto com a minha mente, tá? Mas isso pode variar. Tem gente que realmente. Não é que ela realmente escuta com o ouvido físico, mas é que ela escuta tão claro na mente dela que ela acha que tá no plano físico, mas não tá, tá na mente. Entendeu? Porque o seu ouvido aqui, ele não escuta o plano espiritual. O que escuta plano espiritual é a sua mente. É a sua mente que está conectada com o plano espiritual. É o seu espírito. Tá? Bom, o segundo tipo de médium é o médium falante. Basicamente um médium que consegue passar a informação dos espíritos e do plano espiritual, né? Ele consegue passar a mensagem de algum espírito, ele consegue, sabe, ser um canal de voz de algum espírito. O espírito não necessariamente tem que baixar nele, né? Tem que, tipo assim, incorporar para falar. Não, ele consegue falar pelo espírito, ele consegue falar pelo plano espiritual, sem a necessidade de uma incorporação ou alguma coisa assim mais violenta, tá? E sim, eu também consigo fazer isso em alguns momentos, tá? Eu faço isso muito aqui no canal, na verdade. A maior parte das coisas que eu falo aqui é tudo intuição, é tudo coisa que o pessoal de cima manda. Bom, continuando, a gente tem também os médiums psicógrafos, né? Que são aquilo que a gente frequentemente vê na internet, a pessoa assim, fechada, escrevendo alguma coisa, né? Que é o médium que consegue escrever, passar as cartas, né? De espíritos. Dentro dessa categoria de médiums psicógrafos, né? Os que fazem psicografia, tem os médios que são mecânicos, né? O que são os médios mecânicos? São os médios que conseguem permitir que o espírito, né, tome conta, né, da mão ali dele, do braço dele, e escreva por conta própria do espírito. O médium não tem muita noção do que ele está escrevendo ali, ele só está escrevendo, né? Tem o médium também que é intuitivo, que entra na categoria do médium intuitivo lá em cima, mas ele também é psicógrafo. O que ele faz? Ele tem a intuição do que ele deve escrever, né? Ele mesmo escreve, mas ele está recebendo a intuição do que ele deve escrever. Não é nenhum espírito que está pegando na mão dele e escrevendo por ele, não. Ele só está tendo a intuição do que ele vai escrever. E tem o médium semimecânico, que é o que faz os dois. Ele sente que o espírito está escrevendo por ele, mas ele está consciente do que ele está escrevendo. Entendeu? Basicamente isso. Tem os dois, né? Bom, existem também os médiums videntes, tá? Que são os médiums que realmente conseguem ter visões do futuro, do passado, de coisas da vida dos outros e coisas assim no geral, tá? Tem também os médiums sonâmbulos. Eu não tenho muita evidência, às vezes eu tenho, tá? Mas eu não tenho muito. Mas tem também os médios sonâmbulos. Eu não sei hoje em dia, mas quando eu era criança eu era muito sonâmbula. Eu fazia muita doideira assim no sonambulismo. Inclusive eu falava alemão quando eu dormia, né? E eu dormia no quarto com a minha irmã, então por isso que eu sei disso. E hoje em dia, depois que eu cresci e tal, eu viajei para Alemanha, né, aprendi um pouco do alemão e hoje eu entendo que eu de fato realmente tinha que ter ido para lá, porque provavelmente é uma coisa de outra vida, gente. Eu provavelmente já morei na Alemanha em algum outro momento das minhas vidas passadas, né? E, bom, seguindo adiante, a gente também tem os médiums curadores, tá? Eu não sei se eu fui bem clara em relação aos médios sonâmbulos, mas eles basicamente, quando eles estão dormindo, eles conseguem acessar outros momentos da vida, né? Outros planos, eles conseguem até realmente ali
sei lá, passar alguma informação de algum espírito enquanto ele tá dormindo, né? Basicamente, gente, é um tipo de médium que ele fica bem vulnerável, tá? Porque ele só consegue acessar esse dom dele quando ele tá dormindo, porque aí ele fica mais vulnerável, ok? Mas isso não é ruim, é só uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque tem gente que realmente se machuca com o sonambulismo. Bom, continuando, a gente tem os médios curadores, que são os médios que conseguem realmente realizar cura ali. Que geralmente são pessoas que já nascem com esse dom, né? Ou são pessoas que realmente desenvolveu alguma habilidade. Por exemplo, deixa eu ver aqui, tem o nome Reiki. Reiki, quem treina Reiki, quem consegue fazer cura com Reiki e tudo mais, querendo ou não, já é um médium curador, ok? Só que existem várias formas de você fazer curas, tá bom? Bom, e seguindo adiante, a gente tem os médios de efeito físico. O que são esses médios? São os médios que conseguem. São os médios que produzem uma substância específica, que é o plasma. Tá? Eles conseguem produzir o plasma. E quando eles produzem plasma, os espíritos que estão em volta conseguem utilizar esse plasma para poder mover as coisas ao redor. Então, é um caso muito específico, tá? Não é muito comum, mas existem médiums assim. E o que acontece? Geralmente, quando você é um médium de efeito físico, quando os espíritos conseguem utilizar você para poder mover as coisas ao seu redor, isso é muito perigoso. Você tem que se tratar, você tem que cuidar do seu dom. Por quê? Porque senão você acaba virando lanchinho de encosto, você acaba sendo vampirizado e isso não é legal. Tá? E uma coisa interessante é que quanto mais você estuda a sua mediunidade, quanto mais você desenvolve os seus dons, mais você vai perdendo esse dom de produzir plasma assim adoidadamente, os espíritos conseguirem tirar vantagem de você, porque você vai tendo mais controle da sua mediunidade, você vai conseguindo direcionar mais o seu poder, tá? E é basicamente isso. Se você conhece algum outro tipo de médium, como realmente existem outros, né? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não gostou, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seu amiguinho. Conhece alguém que é algum tipo de médium que eu citei aqui? Compartilha com ele e fala para ele tomar vergonha na cara para ele começar a estudar a mediunidade dele e começar a evoluir como pessoa. Ok? Então é isso. Vamos lá. Tchauzinho. Vejo você no próximo vídeo.